Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um capítulo do livro Opinião Espírita. Livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelos espíritos de Emmanuel e também André Luiz. Que alegria pela TV A Caminho da Luz estudarmos este livro, estudarmos esta obra que, para mim, tem trazido grande reflexão, grande meditação e um grande aprendizado. Hoje, nós vamos estudar o antepenúltimo capítulo, capítulo 58, ficando apenas os 59 e os 60, para encerrarmos mais uma obra de ponta a ponta aqui pela TV A Caminho da Luz. Hoje, capítulo 58, portanto, número par, mensagem de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Mensagem se intitula Fé em Deus. Olha aqui, que tema bonito. E ele utilizou como base para o texto o capítulo 2º e o item 7º do livro A Gênese. Eu estou com o livro A Gênese na mão, o livro da editora LAC, em que o capítulo 2º intitula Deus. E do item 1, 2, 3, 4, 5 até o 7 é Existência de Deus. E aqui Emmanuel utiliza o item 7, que é o único parágrafo em que Allan Kardec nos diz: a existência de Deus é, pois, um fato assente, não só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram revelação e, no entanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima do poder humano e por isso concluem que elas são provenientes de um ente superior à humanidade. Não são eles mais lógicos do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas? Aqui encerra o parágrafo, o item 7º, uma única frase, por assim dizer. E Allan Kardec utiliza como premissa deste item 7 e para preâmbulo de todo o item sobre a existência de Deus, a questão de que desde os povos selvagens, e dentre eles os povos mais cultos também da antiguidade, já acreditavam numa divindade ou em múltiplas divindades. Aí nós temos a questão do panteísmo e do monoteísmo. Algumas crenças acreditando nos seus vários deuses e algumas crenças, como os hebreus, acreditando num Deus único. Seja na crença de muitos ou de um único Deus, nós sempre tivemos como cerne dos povos antigos e dos povos modernos a crença de que alguém criou o universo. Precisamos respeitar o ateu, a ateia. Precisamos respeitar. Mas as justificativas que eles utilizam, por si só, já acabam sendo interferidas pela falta da razão, do equilíbrio e da lógica. Mas precisamos respeitar. Não estamos aqui a combater ideia nenhuma e nem a dizer que a nossa ideia é mais ou é menos. Não. Mas o Espiritismo cristão nos traz a ideia de um Deus todo-poderoso, de um Deus bom, justo e misericordioso, que nos dá na medida de nossas necessidades e que não castiga e nem perdoa ninguém. Ele criou leis sábias e imutáveis. E conforme as minhas ações, eu próprio vou desencadeando as repercussões que terá na minha vida. É igual quando eu estou no computador. Tem toda uma programação, uma ciência por detrás de um site, por exemplo. Então eu vou lá entrar numa rede social, coloco o meu login, eu coloco a minha senha, eu vou colocando aqui, vou colocando, conforme o que eu clico vai aparecendo outras páginas. Perante a lei divina, Deus criou uma grande programação por detrás dela. Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, como Deus não perdoa ninguém.
A lei divina está equalizada, é equânime, justa, para todos a mesma medida e o mesmo peso. Deus criou as suas leis e deu para nós a oportunidade de compreendê-la. Quanto mais é avançado o mundo e os espíritos que vivem nele, mais adiantadas são a interpretação da lei divina. Quanto mais primitivo é um mundo e os seus habitantes, mais primitivo se faz a lei divina naquele quadro com aquele cenário. Neste preâmbulo que nós fizemos há pouco, vem Emmanuel e nos diz: antes de Jesus, profetas e guerreiros asseveravam agir em nome da fé em Deus. Então nós tivemos na Idade Média as cruzadas, a Inquisição, as guerras santas, o que levou até hoje uma repercussão altamente negativa. Parte da Europa não crê em Jesus pelas guerras que os religiosos cristãos fizeram em nome de Deus e em nome de Jesus. Então eram guerreiros, líderes religiosos, perseguições de toda sorte, o que hoje já não coaduna com o pensamento do homem moderno. E já é altamente excluído. A Europa ainda não consegue fazer essa divisão, mas não podemos atribuir o que o catolicismo fez com a perseguição por modo do Santo Ofício, da Inquisição, nós não podemos dizer que foi Jesus. As guerras santas, os reis que montavam em seus cavalos, marchavam até Jerusalém, querendo a cidade santa, as cruzadas. Nós não podemos associar o erro dos reis, o erro dos pastores, dos padres, dos bispos, dos papas com Jesus. Precisamos ter discernimento. O que é obra de Deus, o que é obra de Jesus e o que é obra dos homens. Eu posso falar que eu trabalho em nome de Deus, só que tudo que eu faço é contrário ao que Ele nos ensinou. Então, realmente eu estou trabalhando em nome de Deus? Nunca. Não, é impossível. Continua Emmanuel. Moisés, conquanto venerável pela fidelidade e pela justiça, não hesitava na aplicação da ira, admitindo representá-lo. Josué presumia proclamar-lhe a grandeza com bandeiras sanguinolentas, ao submeter populações inermes além do Jordão. Davi supunha dignificá-lo quando conquistou a montanha de Sião à custa do pranto das viúvas e dos órfãos. Salomão acreditava reverenciá-lo ao consumir a existência de numerosos servidores, amontoando madeiras e metais preciosos na construção do templo famoso que lhe guardou a memória. E todos nós, em várias reencarnações, temos pretendido honorificar a fé em Deus, fomentando guerras e expoliando semelhantes, através das crises de fanatismo e das orgias de ouro. Olha que interessante, aqui ele cita Moisés, Josué, Davi, Salomão e outros. Aqui ele cita apenas 4 para a nossa meditação. Dentre muitos, que em nome do Senhor fomentaram guerras, invasões, brigas, mortes coletivas, em nome do Senhor. Então é como se fosse assim, em nome do Senhor pode tudo. Pode matar, pode abusar, pode expoliar, pode criar e descriar guerras, em nome do Senhor. É um absurdo, mas nós vemos até hoje. Por isso que o Dr. Adroaldo, outro dia aqui no nosso trabalho mediúnico,
pela via mediúnica do meu pai, disse, olha, vamos trabalhar pelo Cristo. O mundo aí fora está com muitas inverdades. O bem está sendo colocado à prova. Vamos fazer a nossa parte. Se o outro vai fazer ou não, se o outro vai construir ou não, se o outro vai ajudar ou não, respeitemos. Façamos a nossa parte. E esta frase do Dr. Adroaldo, conclamando-nos a fazermos a nossa parte, é como se ele nos transferisse a responsabilidade de um viver melhor em nome do Cristo. E não simplesmente fazermos, desfazermos, realizarmos, destruirmos em nome dele. Um dia, vendo as dificuldades que nós passamos econômicas aqui no CEPAC para mantermos todas as tarefas, recentemente chegamos num sábado, fomos limpar a sala de passe e o piso todo levantado, teve que tirar, teve que colocar outro, aquela dificuldade econômica. Quando meu pai foi reclamar consigo mesmo das dificuldades, o doutor Adroaldo se fez presente. Ele falou, o que foi, meu filho? Ah, doutor Adroaldo, a gente nem acabou de pagar o centro. Está com dificuldade para mobiliar o centro. E olha os problemas que surgem. O doutor Adroaldo falou para ele, meu filho, não reclama não. Ontem a gente destruiu muitas igrejas. Ontem a gente propagou iniquidade. A gente demoveu a fé de muita gente. E hoje essas dificuldades vêm como lições preciosas. Então essas lições preciosas que nos chegam, à custa de lágrima, de suor, de cansaço físico, de dor. Às vezes estamos lá no centro com dor, cansados, depois de um dia de afazeres, de um dia de correria, de um dia de trabalho, ainda nos encontrar lá, estamos cansados. Mas é o que o doutor Adroaldo nos fala, são as lutas do antanho, vindo hoje em forma de aprendizado, vindo hoje em forma de lições. Agora continua Emmanuel nos orientando. O Espiritismo, porém, nos revela Jesus, abraçando o serviço espontâneo à humanidade, como sendo a tradução da própria fé. Embora livre, transfigurou-se em servidor da comunidade, estendendo mais imediata assistência aos que se colocavam na última plana da escala social, sem nenhum juramento que o obrigasse a tratar dos enfermos, amparou os doentes com extremada solicitude, não envergava toga de juiz e patrocinou a causa dos deserdados. Distante de qualquer compromisso da paternidade física, chamou a si as criancinhas. Fora de todos os vínculos da política, ensinou o acatamento às autoridades constituídas. Profundamente franco, era humilde, em excesso, com os ignorantes e com os fracos. E profundamente humilde, era franco, tanto quanto se pode ser, com todos aqueles que conheciam as próprias responsabilidades, à frente dos preceitos divinos, fugindo de respeitá-los. Passou no mundo, abençoando e consolando, esclarecendo e servindo, mas preferiu morrer a tisnar o mandato de amor e verdade que jungia aos desígnios do Eterno Pai. Para nós, os cristãos, encarnados e desencarnados, seja na luz da doutrina espírita ou ainda ausentes dela, é importante o exame periódico dos nossos testemunhos pessoais de religião, na experiência cotidiana, para sabermos o que vem a ser fé em Deus,
em nós e fé em Deus no Mestre, que declaramos honrar. Aqui terminamos a leitura do capítulo 58. Agora transferindo para nós, os espíritas, a responsabilidade do bem viver, a responsabilidade do seguirmos a Deus com mais amor. Aqui ele fala que Jesus foi franco, sem desrespeitar ninguém. Jesus foi piedoso. Jesus procurou o máximo possível estar junto dos menos favorecidos economicamente. Os que estavam caídos na senda, Jesus era portador de uma palavra. Jesus não perdia tempo com quem não queria nada com nada. Jesus não deixava as pessoas sem respostas. Foi o consolo em pessoa. Foi o amor em pessoa. Nos ensinou a ter esta compreensão em Deus. Viveu na íntegra o que pregava. Foi a esperança dos vencidos do mundo. Foi o estímulo das mães sofredoras. Foi o sustentáculo dos doentes da terra. Nunca cobrou nada. Nunca exigiu nada. Nunca pediu nada para ninguém. Fez tudo o que fez. E ensinou-nos a atribuirmos a Deus. Quando nos fala, por exemplo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Façais ao próximo o que quererias que o próximo te fizesse. Dê na medida que gostaria de receber. Esta fé divina, que hoje a mensagem nos ensina, esta compreensão de um Deus justo e misericordioso, é o convite que Emmanuel nos trouxe e que possamos levar para o nosso dia a dia esta compreensão de Deus. Estamos caminhando para o término do capítulo 58 do livro Opinião Espírita. Agradeço a todos que têm nos acompanhado e espero que o capítulo de hoje possa fomentar no nosso íntimo esta compreensão de Deus, com o seu amor, com a sua paternidade infinita, com a sua bondade misericordiosa e com as suas leis justas. E no próximo programa será o penúltimo capítulo, já caminhando para o término do livro Opinião Espírita. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e até o nosso próximo encontro.